Gorim Consultoria Tributária. Bem-vindos para mais um vídeo do canal Gorim Consultoria Tributária. Esse vídeo ele vai abordar um assunto mais específico em relação ao Rio de Janeiro, que é uma majoração do FEF, que é o Fundo de Equilíbrio Econômico criado por um convênio no ano passado do CONFAZ. Então, o que acontece? Em função das crises fiscais de diversos estados, o CONFAZ autorizou, através de um convênio, no ano passado, que os estados que assim desejassem criassem um fundo para equilibrar as suas finanças com um pedaço dos benefícios fiscais que cada estado concede aos seus contribuintes. E o Rio de Janeiro aderiu a esse convênio desde dezembro do ano passado, de 2016, estabelecendo uma participação dele de 10% sobre estas economias, de quase todos os benefícios fiscais que ele concede. Dentre os quais, por exemplo, o da indústria de móveis, da indústria alimentícia, da indústria de calçados, de informática e, por exemplo, mais um exemplo de restaurantes. Então, essas atividades todas recolhem, ou por crédito presumido de ICMS, ou por redução de base de cálculo, elas recolhem em torno de 4 a 5% do seu faturamento em substituição aos tradicionais débitos e créditos de ICMS, o que representa uma economia relevante. E o Rio de Janeiro, então, resolveu, por autorização do CONFAZ, implementar essa participação de 10% sobre essa economia, como se estivesse pegando de volta 10% do que foi economizado. Bem, muitas empresas estão questionando na Justiça este FEF baseado em N teses de direito adquirido, porque não poderia majorar ou diminuir o ganho de um incentivo já concedido, entre outras argumentações. E essa briga está acontecendo na Justiça e vai durar um tempo razoável, com idas e vindas. O ponto que a gente quer abordar hoje é uma questão mais matemática. Por quê? O Estado do Rio de Janeiro resolveu explicar agora, recentemente, no finalzinho de março, explicar para os contribuintes como é que se calcula estes 10% de participação do Estado nas economias dos incentivos fiscais. E, ao nosso modo de ver, o Estado está induzindo a um erro grave, que majora em 25% o tal do FEF. Quer dizer, ao invés do FEF representar uma recuperação de 10% dos benefícios concedidos, estaria sendo transformado em 12,5%. Por quê? Porque esta resolução, que é a 33 de 2017, que inclusive retroage a dezembro do ano passado, estabelece que o contribuinte deve calcular o imposto, o FEF, sobre a economia que ele conseguiu com o incentivo fiscal concedido, mas diferente de uma fórmula mais lógica. Então, vamos dizer, uma indústria de móveis que paga hoje 4% de ICMS líquido pelo incentivo fiscal. Ela pagaria o que se não fosse o incentivo? 20% da venda menos 20% das compras, a grosso modo. Então, até então, os contribuintes todos estavam achando que o cálculo era simplório. Quanto é que eu economizei de ICMS com incentivo fiscal? Vou calcular 20% da entrada, menos
os créditos, 20% da venda, menos os créditos da entrada. Vamos dizer que numa venda de R$100, a gente teria se debitado de R$20 e se creditado de 4, por exemplo. Então, ou de 6, melhor dizendo. Então, a gente teria tido um ICMS a pagar de 14. Se o benefício diz que eu só preciso pagar 4, eu economizei quanto? R$10 para essa venda de R$100. Se eu economizei 10, o FEF deveria me cobrar R$1. Bem, o que o Estado está estabelecendo como fórmula matemática? Não, você não tem que calcular a economia assim. Você tem que calcular a economia partindo do pressuposto que, se não fosse o incentivo, você estaria ganhando o mesmo lucro que ganha com o incentivo. Bem, para eu ganhar a mesma coisa hoje sem o incentivo, comparado com o incentivo, eu obviamente teria que majorar o meu preço de venda para que no final das contas eu viesse a ganhar o mesmo retorno de quando eu tinha o incentivo. Bem, isso faz com que a gente tenha que pressupor que aquela venda que a indústria de imóveis fez de R$100, computando o ganho fiscal, se fosse feita sem o incentivo fiscal, teria que ser feita, por exemplo, a grosso modo, por R$112,50. E aí sim o Estado quer que a gente calcule os 20% de débito de ICMS sobre esses 112, diminuídas dos créditos, e chegar à conclusão de quanto efetivamente se economizou. E, evidentemente, vai dar mais do que aquele R$1 para pagar de FEF, porque eu estou partindo do pressuposto que eu teria vendido aquela mercadoria por um valor acima do que a que eu realmente vendi. Bem, a gente discorda frontalmente desse cálculo porque o Estado não pode partir do princípio de que aquela venda de móveis por R$100 teria sido praticada efetivamente por R$112,50 se não fosse um incentivo, porque tem a velha regra da oferta e da procura. Então, ninguém garante que aquele cliente que comprou por R$100 os móveis compraria o mesmo móvel por R$112,50. O Estado não pode pressupor isso para estabelecer o quanto que o incentivo trouxe de economia. Ele tem que raciocinar que aquele cliente que comprou por 100 compraria tanto com incentivo quanto sem o incentivo. Então, aí sim, aquele cálculo que nós já achávamos mais razoável faz sentido. Agora, pressupor uma venda majorada, por um preço majorado, e que o mesmo cliente compraria por esse preço majorado, é algo completamente incompatível. Portanto, a gente sugere que as empresas desses ramos e dos demais beneficiados venham a questionar na Justiça a fórmula matemática, independente do mérito da constitucionalidade ou não do FEF, para que, se o FEF for confirmado pela Justiça no futuro, pelo menos ele custe os tais 10% e não 12,5%. Bem, fica essa dica, e para que você seja avisado imediatamente dos próximos vídeos do canal da Gorim Consultoria Tributária, clique no botão inscrever-se e a partir daí você receberá um aviso, e se o tema do vídeo lhe interessar, você automaticamente poderá usufruir de alguma dica ou comentário ou interpretação que a gente tenha feito. Muito obrigado pela atenção, até a próxima oportunidade. Gorim Consultoria Tributária.